Olá, eu sou o apresentador do Francisquinho Repórter. Meu nome é Vinícius Cardoso e nós, nessa série documental, iremos falar sobre a adoção no Brasil, sobre abandono afetivo e vários outros temas. Dentro desse documentário, tentem ficar o máximo confortáveis dentro de suas cadeiras. Os temas são meio pesados, tentem não chorar. Nós teremos uma entrevista com a querida Gisele, que foi uma moça que nós conhecemos, que viveu boa parte da vida dentro de um centro de adoção. E nós teremos agora alguns convidados que irão explicar sobre os temas. Obrigado. Bom, trazendo alguns dados técnicos sobre a adoção, a gente tem hoje em dia o Cadastro Nacional de Adoção, onde eles tentam cruzar os dados de quem está para adoção com os dados de quem quer adotar. Nesse cadastro você coloca todas as características que você quer do seu filho, se você está disponível para adotar uma ou duas crianças, você vai adotar os irmãos, a idade e etc. Atualmente nesse cadastro eles permitem estrangeiros entrar também para conseguir aumentar a maioria das crianças sendo adotadas, porque existem muitas crianças para adoção, mas também existem muitas pessoas querendo adotar. A grande questão é a especificação delas. Eles sempre querem adotar nenéns com menos de 1 ano e geralmente brancos. Então isso complica muito, porque a maioria das crianças para adotar não são brancos com menos de 1 ano. Então eles aumentaram isso para os estrangeiros para conseguir aumentar o nível de crianças adotadas. Existe uma série de documentos que você precisa levar para você entrar nesse cadastro, CPF, identidade, esses documentos que geralmente a gente utiliza para fazer qualquer tipo de inscrição. Também tem muita questão de como funciona para a criança entrar dentro desse cadastro. Não é necessariamente só ser abandonada ou algo do tipo. Geralmente, quando a criança é abandonada, ela não vai direto para adoção. Primeiro, os assistentes sociais procuram alguém mais próximo e de um vínculo da família mesmo. E aí, se não der certo, eles são levados para adoção. Então, a gente vai fazer uma entrevista com a Gisele, que ela viveu até os 8 anos dela no orfanato, e ela vai falar um pouco sobre como foi as experiências dela e como ela vivia no processo. Aí pode falar seu nome e sua idade. Eu me chamo Gisélia, hoje estou com 30 anos. O contato que você teve com o processo de adoção dentro do orfanato, o que você achava dele? Demorado? Assim, eu era uma das mais velhas, né, quando eu fui morar lá. Eu era a mais velha no orfanato que eu morava, então dava ter uma base mais ou menos, mas era bem relativo, porque eu lembro que tinha uma senhora que cuidava das crianças, ela quis adotar uma das meninas, ela até pegou a guarda dela e aí ela ficou lá o tempo, tipo, muitos anos lá, né, muitos anos mesmo, e ela teve muita dificuldade para conseguir a adoção dela. E eu vi que já teve outras pessoas, por questão de dinheiro e tudo, conseguiu adotar em questão de tipo 1 semana, 2 semanas. Então assim, eu acho que era bem relativo mesmo. Não dá pra dizer assim, acho que era fácil pra quem tinha dinheiro, pra quem não tinha já se tornava mais difícil. E também tinha muita questão de preferência, tipo, de quais crianças, a idade? Ah, sim, a maioria sempre preferia os bebês. A maioria das vezes preferia no máximo até 1 ano, 2 anos, não queria muito fora disso. E como funcionou o processo da adoção dos seus irmãos, a separação de vocês e tal? Os meus irmãos foram adotados 3 mais novos, né? Então, eles não foram adotados de imediato. Tinha uma pessoa lá que pegou a guarda, essa já foi ao contrário, ela já quis maiores. Ela pegou cada um dos meus irmãos quando foi fazendo 7 anos. Pegou primeiro o Samuel fez 7 anos, levou ele. Depois levou o Fabrício quando fez 7, depois a Leidinha quando fez 7. Ela preferiu dessa forma. Ela não pegou pequeno. Ela podia ter pegado pequeno, porque Fabrício e a Leidinha foram pra lá bebês, mas ela preferiu pegar com 7 anos. E só foram adotada agora, depois de adulto. Por enquanto ela ficou só com a guarda deles, até o período deles ficarem adultos. Depois que eles ficaram adultos, ela passou pro nome mesmo, a adoção mesmo. Ter a guarda funciona como? A diferença de ter a guarda e realmente ter adulto? Também a guarda eu acho que é bem relativo, mas igual. No caso dela, ela levou eles para morar com ela, mas ela não mudou o nome. Tinha todos os mesmos direitos que os pais, né? Ela tinha uma guarda legal, mas ela não, no documento, elas não eram pais deles.
Mais questão de papelada mesmo, Era... né? É praticamente, eu acho que é a mesma coisa. Só que tem gente que pega guarda, igual tem criança que mora em orfanato que eles pegam a guarda, mas leva só pra passear, pra passar final de ano, finais de semana, mas continua morando no abrigo. Entendi. E outros não, pegam a guarda e leva pra morar mesmo com a pessoa, mas não passou definitivo. Quando você saiu de lá com 18 anos, né? Tem que sair com 18 anos. Não, não necessariamente, mas eu saí com 18. Quando você sai, você, tipo, tem algum tipo de auxílio ou é você por você e é isso? Quando eu saí foi eu por mim. Mas a maioria geralmente tem. Assim, depende do lugar, né? Depende do lugar. Porque tem uns que é pelo governo, para os meninos ficar bem largado. Lá não era pelo governo. Só era particular? Não, era particular, assim. Uma pessoa criou e as crianças iam pra lá. Mas tinha um presidente, tinha diretores, essas coisas. Dentro dos anos que você ficou lá dentro, você acha que foi um bom tratamento, que, enfim, você foi bem cuidada? Acho sim, sem dúvida. O que você acha da adoção? Como você vê isso hoje em dia? Eu acho interessante, né? É legal para as crianças. A maioria, assim, pelo que eu vi, sempre tava... Era um sonho para eles, para muitas crianças, esperar alguém chegar e querer adotar aquela criança, né? Então, tipo, é interessante. Eu já quis adotar. Hoje em dia eu já nem quero mais, mas eu já quis. E você achou que foi importante o processo de ir pro orfanato? Sem dúvida. Sem dúvida, porque dos meus irmãos não foram todos, né? Foram alguns. E os que foram, hoje em dia, têm um caminho bem melhor. Os que não foram, estão totalmente perdidos. Então, assim, ajudou bastante, porque a gente teve educação, né? A gente estudou, a gente teve acesso a muitas coisas. Porque as pessoas pensam, às vezes, pro orfanato não tem nada, tá largado. Não, a gente, às vezes, tinha mais coisa do que pessoas da escola da gente. A gente ia pra lugares bons, ia pra cinema, ia pra passeios bons. Tinha festa no final de ano, tinha festa durante o ano todo. Então, às vezes, crianças na escola da gente não tinha isso, a gente tinha coisas melhores que eles. Então, assim, não tá largado totalmente, porque tem muita gente que olha. Querendo, a gente pensa que não, mas tem muita gente que ajuda. Bom, eu vou falar sobre os direitos do adotado, e a Lei Nacional da Adoção, ela inclui o direito à revelação da origem biológica no Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 48 diz que o adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida aplicada e seus eventuais incidentes após completar 18 anos. O acesso ao processo de adoção poderá ser também deferido ao menor de idade, mas tem que ser de acordo com o seu pedido e assegurado e orientado pela assistência jurídica e psicológica. O artigo 227 da Constituição Federal diz que é dever da família, da sociedade e do Estado oferecer à criança, ao adolescente e ao jovem acesso à liberdade, à saúde, à educação, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Os filhos havidos ou não da relação do casamento ou por adoção deverá ter os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer tipos de designação discriminatórias relativas à filiação. O melhor modo de contar sobre a adoção para uma criança é logo no início da relação dos pais com ela e sem fazer do assunto tabu ou um segredo que deva ser guardado. A partir dos 3 anos de idade, a criança ela já começa a ter curiosidade da origem das coisas, então a infância é o período mais propício para você contar. Bom, eu trouxe uma citação de Chico Xavier que explica basicamente como deve ser feito, como deve ser contado para a criança que ela é adotada. A revelação tem que ser feita com muito amor e com muito carinho. Fique ao lado da criança, ore com ela e diga que gostaria que tivesse nascido de você, mas que Deus escolheu que fosse diferente. José, você pode vir aqui? Eu preciso conversar com você. Então, eu te chamei aqui pra te contar uma coisa muito séria. Eu tô grávida. Mas esse filho não é meu. Você sabe que é seu. Não tem como ser meu, não. Então a gente faz exame de DNA pra ver. Não vou fazer nada, não. Não é meu, não. Isso aí não Você é meu, tem que não. fazer. Não. Você tá doido, é?
Paternidade presumida ocorre quando o pai se recusa a realizar o exame de DNA, que atualmente é o meio mais eficaz de se comprovar a filiação. A lei veio para sanear um problema que há muito tempo atrás um processo judicial. Uma das consequências da investigação de paternidade é a fixação da pensão. Então, quanto menos o processo é retardado, mais tempo a criança pode demorar a receber aos seus direitos. Isso influi na sua estrutura e na sua educação, mas com a lei de paternidade é possível evitar isso e conseguir mais cedo a fixação da pensão. A questão da paternidade presumida já foi tratada pela Lei 8.560 de 29 de dezembro de 1992, que prevê o reconhecimento dos filhos fora do casamento e determina que, ao se recusar a fazer o teste de DNA para a investigação de paternidade, o homem passa a ser considerado pai, diante de demais evidências. Oi, mamãe, você acha que o cara de hoje não é aniversário? Você sabe como ele é. Eu duvido que ele vai aparecer. É, né? Igual no Natal, no Ano Novo, no Natal do ano passado. Ele nunca pode vir. Onde você tá? Faz 6 meses que você não aparece aqui. A sua filha vai pra sua casa, você nem fala com ela direito. Você não tem vergonha, não? Ela tá perguntando por você. É aniversário dela e você não faz questão nem de mandar uma mensagem? Como é que pode uma coisa dessa? Ter o nome da mãe ou do pai na certidão de nascimento é direito da criança, mas mais do que isso, também é seu direito de desfrutar do carinho, proteção e segurança por meio do convívio parental. O abandono afetivo dos filhos ocorre quando os pais da criança não cumprem o dever previsto na Constituição de garantir com absoluta prioridade o direito de respeito, convivência familiar e cuidado. O abandono afetivo dos filhos implica em danos morais dentro da lei, pois afeta o desenvolvimento da personalidade do ser humano, representando ofensa à sua dignidade. O abandono afetivo também implica em descumprimento da lei, em violação de obrigação legal e pode resultar no dever de indenizar. O abandono afetivo dos filhos de nada tem a ver com a pensão alimentícia, em visto que o pagamento regular da pensão alimentícia não exclui os deveres parentais e não garante a isenção da condenação sobre abandono afetivo. A convivência e a assistência moral são deveres de ambos os pais, não importa a distância, e também são necessários para o desenvolvimento da criança e não são substituíveis por amparo material. Olá, agora que tudo foi discutido, espero que vocês estejam mais conscientes dos problemas que giram em torno da adoção e do abandono afetivo e pagamento de pensão e etc. Eu espero que todos dessa turma saiam mais conscientes desse documentário e, assim, eu queria agradecer todos que prestaram atenção e não fizeram barulho durante essa apresentação. Muito obrigado e esse foi o nosso trabalho.